João Capota na Alves. João Capota na Alves. Salve, salve, foliões! Salve, salve, nação carnavalesca! Esse é o terceiro bate-papo com os blocos Gestão e Saberes Carnaval de Rua SP. No encontro de hoje, vamos receber o Bloco Bastardo e o Bloco Me Lembra Que Eu Vou. Representando o Bloco Bastardo, vamos receber Pablo de Souza, nosso querido convidado de hoje. Oi, Pablo, tudo bom com você? Salve, Isaac, como vamos? É uma alegria ter recebido esse convite de vocês, do grande João Capota, da sua pessoa, que me é muito cara, enfim, das nossas interações também, não só do espírito carnavalesco, mas das nossas interações práticas, eu e você, para fazer a coisa acontecer juntos aí. É um prazer estar aqui, gente. Eu que agradeço, querido, pela participação. E, Pablo, para a gente começar, gostaria que você falasse quem é você e qual a sua relação com o Carnaval de Rua de São Paulo. Uau, vamos lá. Nunca é muito fácil falar de si mesmo, mas meu nome é Pablo de Souza, eu sou um curitibano exilado em São Paulo, já adotado pela cidade há 28 anos. Cheguei um moleque de tudo na vida e sou fotógrafo e, na verdade, minha relação com o carnaval foi de encantamento, né? Foi de prática. Eu morei em Recife quando criança, tive um contato com isso lá, saído do Sul, fui morar em Recife, então o que foi uma salvação, porque eu saí daquela palermice que era, naquela época, quando eu era criança, o carnaval curitibano ou florianopolitano, que era um carnaval de bailes, de clubes, enfim, e peguei aquela maravilha que é o encantamento do carnaval de rua em Olinda. A primeira casa que a minha família comprou foi em Olinda, na vida dela, então teve um contato ali maravilhoso. E é isso, minha relação com o carnaval é de... Eu acho que o carnaval é que é verdadeiramente a vida. Os outros 361 dias são o preço a pagar. Bacana, Pablo. Legal. E, Pablo, vamos falar com o público? Vamos contar um pouquinho da história do Bloco Bastardo? Como surgiu? Um pouquinho Claro. melhor quem é o Bloco Bastardo, né? Quem é o Bloco Bastardo? Essa é Como uma pergunta começou, muito... falar um pouquinho desse período de 2013, né? Vocês nasceram na pegada do Manifesto Carnavalista, o Bloco Bastardo, assim como o João Capota na Alves, também foi um precursor do Manifesto, né? Um participante ativo, claro, do Manifesto Carnavalista. Claro. E o Manifesto fez com que a gente tivesse o decreto de Carnaval. O Bloco Bastardo nasce nesse período. Então, conte para a gente a história do Bastardo. Sim, a história do Bastardo é a seguinte, é um bando de gente, de amigos, pessoas que se juntam em prol de uma vontade de fazer o seu próprio bloco. Gente que fazia carnaval, participava, colaborava, frequentava carnaval já antes dessa data de 2013. Na verdade, o Bloco Bastardo é fundado no dia 26 de fevereiro de 2013, numa ressaca de carnaval. E são pessoas que olharam umas para as outras e falaram: as pessoas com as quais eu quero fazer carnaval estão aqui, nessa mesa. Então, daí a gente parte para uma vontade, para executar uma vontade, na verdade, de fazer carnaval do nosso próprio modo, por assim dizer. Você fala do manifesto, sim, as pessoas que fundaram o Bastardo estavam presentes nessa prática de carnavalesca que elas tinham antes no manifesto, né, muito ativamente. Então, a importância que o manifesto tem no sentido de... Eu acho que é uma coisa que fica muito clara, é que o manifesto, ele afirma algumas coisas fundamentais, mas uma delas é que a gente tem o direito a fazer isso. A gente não está pedindo licença para fazer, né? Em eventos de rua que a gente fazia antigamente, mesmo o Santo Forte, que é uma festa muito, muito famosa aqui em São Paulo, quando o Santo Forte foi para a rua fazer seus eventos, eu lembro de
falar uma coisa, cara, as ruas são feitas para dançar. Elas estão prontas para isso. O manifesto pede para os blocos de carnaval uma coisa que, na verdade, é da prática como cidade inteira. Você tem que tomar a sua cidade, você tem que usá-la. A rua não é um lugar de passagem. A rua é um lugar de ficada, de estada, de convivência, de luta política, inclusive, né? Então, eu acho que, entre várias coisas, uma das coisas que mais me interessa nas afirmações do manifesto é isso, de que era o nosso direito estar ali, certo? Bacana, Pablo. O carnaval de rua livre, né? A ocupação coletiva e democrática dos espaços públicos. Acho que o manifesto traz um pouco disso. E, Pablo, voltando um pouco no Bastardo, fala para a gente, vocês costumam desfilar em qual bairro? Qual é o repertório do bloco? Fale um pouquinho mais a parte mais da produção do bloco, né? Perfeito. Quais ritmos vocês executam? Sim. Bom, o Bloco Bastardo, ele é um bloco da Zona Oeste, mas ele se sente da cidade inteira. Nos primeiros anos iniciais, a gente passava por Pinheiros e Vila Madalena, né? Esse era nosso trajeto, até que as coisas começaram a tomar outra proporção para o bloco e para o próprio carnaval, e aí teve regras que foram colocadas para a gente acabou tirando a Vila Madalena desse roteiro, mas eu costumo falar que eu passo pelas fronteiras, entendeu? Quando a gente desce a rua Arthur de Azevedo, formalmente, ela é a fronteira entre o Pinheiros e Vila Madalena, então eu estou ali acenando para os guardas da fronteira, o bloco todo tá. E o bloco, o Bastardo, no seu repertório, ele basicamente é de marchinhas tradicionais e do cancioneiro nacional, né? Mas é muito fundado em marchinhas aí de um período largo e abrangente, historicamente falando, e do cancioneiro na maior parte nacional, mas também permite ter, sei lá, um Bésame Mucho, que vem numa versão meio marchinha com batucada, e por aí vamos. Bacana. Legal, Pablo. E, Pablo, em 2013, quando vocês começaram, você lembra que teve um número crescente de blocos, né? E não só o número, mas a diversidade dos blocos que estavam surgindo nesse período. De 2013 a 2014, nós temos aqui o número de blocos nesse período. Em 2012, nós tivemos 20 blocos, que eram os 20 blocos que se conheciam em São Paulo nesse momento da história de São Paulo. Em 2013, nós passamos para 45 blocos. Em 2014, esse número foi para 200. Em 2015, foi para 259 blocos na cidade de São Paulo. Nesse período, surgiram muitos blocos. E o nosso segundo convidado de hoje representa um pouco esse período. O decreto de carnaval permitiu com que o carnaval voltasse a ser brincado, discutido, aceito pela sociedade de uma forma democrática e livre. Em 2014 e 2015, muitos blocos aproveitaram que o Carnaval de São Paulo voltou à ativa e surgiram novos blocos. O nosso convidado de hoje é o bloco Me Lembra Que Eu Vou, e representando o bloco Me Lembra Que Eu Vou, gostaria de receber nosso amigo Zé Cury. Oi, Zé, tudo bom? Olá, Isaac, tudo bem? Pablo, lindo. Seja bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Obrigado eu pela participação. Imagina, sempre à disposição. A família do Me Lembra agradece a presença aqui, que vai ser registrada e ficar à disposição de tanta gente que tem aprendido a gostar de carnaval nos últimos anos, né? Acho que tudo que pode ser registro da nossa história é muito importante. Esse trabalho que vocês resolveram fazer, estou maravilhado de participar. Obrigado, Zé. Eu sou o Zé Cury, aqui conhecido... Não, que é isso? Conhecido Zé, no Carnaval de São Paulo recente. Zé, só um minuto. Gostaria que você se apresentasse, dizendo quem é você
E qual a sua relação com o Carnaval de Rua da cidade de São Paulo? Tá bom. Bom, eu sou educador, folião carnavalesco desde os meus 3 anos de idade, foi quando ganhei meu primeiro prêmio de concurso à fantasia, num carnaval de clube aqui em São Paulo. Carnaval de Salão, 1963. E a partir sou educador, sou sociólogo, sou empresário da educação, trabalho com o sistema de educação outdoor aí há muitos anos e tenho colônia de férias para criança, acampamentos e tal. E tenho muito tempo da minha vida dedicado a viajar pelo Brasil, inclusive para trabalhar e também na minha área nas minhas horas de folga. E por acaso da vida, conhecendo o Carnaval de Salvador ali na década de 70, eu entendi que o Carnaval era o Brasil e comecei a viajar todos os meses de Carnaval pelo Brasil. Infelizmente, de São Paulo para cima, né? Meu Brasil não colocou Rio Grande do Sul, Paraná, Curitiba, né, pá, no roteiro, porque era mais legal ir para o Nordeste, Norte e Nordeste, né? E, inclusive, uma coincidência, o Pablito morou em Olinda, eu fundei um bloco em Olinda, em 96, que é o Mulher na Porta, não sei se o Pablo já esteve lá, um bloco totalmente bloco de carnaval. Pegamos uma porta, pusemos minha esposa em cima, saímos atrás da música, e não fizemos isso no ano seguinte, mas alguém fez e usou o nome, e até hoje, quando se põe uma mulher na porta, o bloco está vivo, apesar de eu nunca mais ter organizado a existência desse bloco. Quer dizer, a essência do carnaval no Brasil é brincar, né? É pôr a sua arte para fora, a arte de cada um para fora, né? Cada um pode ser o que quer, cada um pode vestir o que quer, cada um pode se transformar, e cada um, somando com um, faz um tipo de coletivo. Carnaval brincante, um carnaval meloso, um carnaval anárquico, protestante, de protesto, que venha, né? E isso está na alma brasileira e acho que estava muito represado em São Paulo, né? E nesse período exato, 2012 para 2013, eu peguei as 2 reuniões finais do Manifesto Carnavalista, porque escolhi ficar em São Paulo, ao invés de viajar no Carnaval, e comecei a participar. Entendi que o negócio ia ser bom. Minha cidade, que não tinha carnaval de rua, para mim, né, que assim, no conceito do que o Brasil tem, né, era muito estranho São Paulo ter esse tamanho e tão poucos blocos, e ainda tem que ter autorização, tem que ter uma sociedade por trás, tal. Então, eu entendi que ficar era bom, me juntei com um bloco que fazia oficina durante o ano, porque eu queria curtir isso o ano inteiro já, eu já toco percussão há muitos anos, tal, mas percebi que essa demanda ia realmente crescer em progressão geométrica já em 2013, quando eu saí pela primeira vez num bloco aqui em São Paulo, que era o Bangala Fumenga. E aí, nesse ano, além de sair num bloco que eu estava junto com a moçada, tocando, fazendo ensaio, já vi nascer entre amigos mais 2, 3 blocos, aí já fizemos o nosso outro bloquinho, e fomos atrás de mais um, e isso aí aqui na região Pinheiros, Vila Madalena, virou parece um vírus. Sim. Eu vou trazer para o lado bom da coisa, né? Porque pega, gruda, né? E ainda mais eu falo nas minhas palestras, o paulistano é tão empreendedor que para montar um bloco virou fácil, né? Vamos fazer? Vamos. O que precisa? 10 instrumentos e alguém que ensina. Pronto, eu compro os instrumentos e vamos embora, né? Assim nasceram muitos blocos. E também muitas oficinas de ensinar a percussão, né? Que é onde a gente entra um pouco com a história do Me Lembra. Eu era um bloquinho que chamava Vai Você em Dobro, que não gostava de se reunir para ensaiar, que não gostava só gostava de anarquizar no dia na época do carnaval, que não era ruim, era bom. Mas a gente
percebia que todo mundo queria aprender a tocar um instrumento, né? Então, o que nós fizemos? Começamos a fazer ensaios desde abril, Legal. uma vez ou duas por mês, e para que o ensaio tivesse qualidade, eu chamei uma pessoa que eu conheci, tomei amizade fácil e rápido, que é a Silvani Sivuca, que hoje é a percussionista do Emicida, uma negra, mestre de bateria, musicista formada e diretora musical de uma ONG, que é o Instituto Alana, que ensina música para crianças e jovens desde os 8 anos de idade. O trabalho dela, de tão pedagógico que acabou fazendo com que os nossos ensaios virassem quase que uma escola, uma oficina, porque começou a colar gente, pô, tá legal, eu tô aprendendo, cola lá porque pode, daí vamos sair no carnaval. E assim, a gente, em 2015, a gente chegou num momento que o pessoal do bloco antigo falou, cara, nós não queremos ensaiar, nós queremos anarquizar nos 4 dias. Eu falei, bom, então vamos fazer o seguinte, quem ensaia tem um nome e quem quer anarquizar tem outro nome, cada um sai o que quiser. E aí nasceu o Me Lembra, em agosto de 2015. Né? Por quê? Porque a gente entendeu que queria ensaiar toda semana e arcar com os custos disso, porque o carnaval custa. Né? O carnaval espontâneo que seja, ele tem um custo. Né? No mínimo, alguém tem que bater lata e tem que comprar essa lata para ser batida. Então, nós, em função de termos feito a oficina, acabamos recebendo os garotos que eram alunos dessa mestra para ajudar a dar aula no bloco. E fizemos um carnaval de 2016, com o nome de Me Lembra, lá na Rua Natingui, também na Vila Madalena, né? Esperando 1.500 amigos para sair em umas ruas estreitas, Natingui, Delfina e tal. Bom, como o carnaval estava crescendo exponencialmente e o Waze estava novo, o Google estava novo, eles puseram que o acesso para a Vila Madalena, do metrô Vila Madalena, era descer a escadaria do Tim Maia, que dava exatamente no meu caminhãozinho de som. Ou seja, nós saímos em 16 com 10.000 pessoas na Natingui, atrás de um vuc-vuc que o som acabava a 30 metros, já você não escutava mais nada. E foi maravilhoso. Não tinha corda, não tinha ambulância, não tinha nada. Ia ser um desastre, mas foi maravilhoso. Só que aí nós tivemos que mudar de endereço, porque, de repente, não dava para sacrificar o bairro, que a demanda foi muito louca, né? Então, em 17, nós já saímos numa avenida grande. Mas o que aconteceu? No final do Carnaval de 16, a gente era apaixonado pelos garotos que vieram à aula. E, por causa disso, para que eles não ficassem atrelados à existência do bloco em relação ao Carnaval, então, quando que vai dar o ensaio, vamos ver o que eles já estavam ganhando, um dinheirinho bacana, tal, nós resolvemos fundar um projeto social que é uma escola de percussão que gera o primeiro emprego para garotos e garotas da periferia que querem ser músicos, ou produtores de som, técnicos de som, produtores de eventos, que tudo isso é formado no Instituto Alana, lá, que é o da minha parceira Silvani. É um projeto que não tem fins lucrativos, a gente rateia todo o custo do projeto. Nós temos hoje 14 garotos empregados e todo batuqueiro que participa da oficina paga esse rateio. O custo é apresentado para o grupo e, normalmente, tem um furo ou outro que o tio aqui coloca do bolso, sem problema, porque carnaval é isso, né? Quem tem, põe do bolso. E o projeto virou isso. A gente é uma oficina de música com uma mestra que é musicista, com todo tipo de gente na bateria, tanto que a gente se denomina bateria colorida, que é uma brincadeira que o carnaval tem às vezes, tem bloco que dá o nome para a própria bateria, né? Legal. A gente chegou a ter tocador de timbal que não tinha uma das mãos. Você tem uma ideia do nível de acolhimento que a gente faz, porque tudo pode, qualquer um deve, e todos são acolhidos.
todas as histórias e tal. E o bloco virou isso. É uma escola aberta, mas quem está lá, os 100 batuqueiros que estão lá, são pessoas dispostas a aprender, viver a arte, né? Se apresentar, transmitir alegria, se espetacularizar para São Paulo, mas também trabalhar em prol do próximo, que eu acho que o carnaval é uma força gigantesca de mobilização das pessoas para que olhem para os outros, sabe? Isso eu tenho percebido, por isso que eu tenho militado no carnaval de rua, na parte, vamos dizer, política, na parte de gestão provocativa junto às prefeituras, às gestões da cidade. Então, essa é mais ou menos a historinha do Me Lembra, que hoje está aí, vivo, inclusive, com aulas virtuais e tal, que a gente conseguiu demandar. Legal, Zé, que bacana. Nós falamos aqui, vocês falaram muito de improviso, né, lá atrás, nesse momento de nascimento de ambos os blocos. Somos os três aqui, os três presentes aqui hoje, somos carnavalistas, né? Somos guerreiros da rua, do carnaval, da liberdade do carnaval. Uma pergunta para vocês, vamos começar com o Pablo. Falamos de improviso, falamos dos blocos. Pablo, para você, e para a gente mostrar um pouco para o público, né? Como é gerir, organizar, produzir um bloco de carnaval de rua no carnaval da cidade de São Paulo? Os desafios, as dificuldades, o prazer. Como é isso para você? Gerir um bloco bastardo? Bom, é uma belíssima pergunta, Isaac. Eu só queria tomar um primeiro momento para saudar o Zé e a sua fala e a construção da trajetória dele e do bloco do qual ele participa e da forma o bloco que ele faz, da forma que ele pratica isso. Eu acho que, cara, carnaval é a possibilidade que a gente tem de sonhar juntos. É uma das possibilidades que a gente tem de sonhar juntos. E praticar esse sonho juntos. E concretizar isso com esse tesão básico de estar na rua, com essa alegria coletiva, com essa catarse coletiva, etc. Isso eu acho que assim, é do espírito, eu acho que o Zé tem isso, você tem isso, os coletivos dos quais vocês fazem parte têm isso, né? Então, essa anarquia meramente organizada, deliciosa, que a gente tenta praticar. Cara, eu sou um dos fundadores do Bloco Bastardo. O Bloco Bastardo, quando surge, ele já surge como um coletivo, com decisões sendo tomadas coletivamente, com a produção sendo tomada coletivamente, inclusive de partidos estéticos, ideológicos, práticos. E, claro, com o passar do tempo, só lembrando aqui, o Bloco Bastardo é fundado em 2013 e sai a primeira vez na rua no Carnaval de 2014. Na verdade, no dia de Iemanjá, no 2 de fevereiro de 2014, é a primeira saída do Bloco Bastardo na rua. A gente ainda herdou um território do que a gente fazia antes, então a gente sai da Praça Benedito Calixto e sai pititico, né, com o nosso carro de som que é de tração manual até hoje, né, e nunca vai mudar, a gente empurra aquele negócio na mão, a nossa banda vai no chão, a nossa bateria vai no chão, a gente nunca quis subir e continua não querendo subir, né, a gente quer estar no chão, mas isso é uma questão meio ideológica, mas é uma questão que lá no momento foi prática, a gente nem grana tinha para alugar um carro de som, saca? Isso que fique claro, assim, é um misto das duas coisas, é um partido estético, ideológico e prático. Então, cara, fazer carnaval é para mim o que me dá sentido em boa parte da minha vida, né? É onde eu recarrego as baterias, é onde eu conheço pessoas como vocês dois, sabe? E os blocos de vocês. O carnaval, para mim, é o direito. Ter um bloco, praticar um bloco, fazer um bloco, nunca é um negócio simples, cara, né? O Zé, na fala dele inicial, tem uma questão muito clara de grana, né? Grana é sempre um drama,
saca? Administrar vontades, desejos, etc. Também não é fácil, mas só que, a partir do momento que a gente mira lá, numa coisa que a gente tem vontade de fazer e que nem tem controle sobre ela, como vai acontecer exatamente, saca? É mágico, cara. Assim, parece um pouco redundante, parece uma pergunta meio... Parece que eu estou respondendo uma entrevista da Caras, mas, na verdade, é o seguinte, é mágico porque é realmente mágico. Tem algo de muito transformador, eu diria, em você propor às pessoas irem farrear. Venham, cara, venham. Sabe, foi isso que a gente fez lá, todos nós aqui, os blocos envolvidos e as pessoas envolvidas aqui nessa conversa, em 2013. Começou antes. Eu quero lembrar também, fazer um salve, né, ao Esfarrapados, por exemplo, que é um bloco que tem 74 anos de atividade na cidade. Sim, sim. Saca? Que já tomou muita porrada, na verdade, da polícia numa tentativa de repressão. Saca? O Vai Quem Quer, por exemplo, que, se eu não me engano, está na beira dos 40 anos da sua prática. Saca? 41, é isso, 41 você está me anos. falando aqui. Então, eu acho que, assim, lembrar, a gente teve uma explosão do Carnaval de São Paulo a partir de 2014, 15, 16, etc., a partir de 13, digamos, mas tinha gente que estava batalhando nas trincheiras há muito tempo, né? A gente não pode ter a ideia de que a gente inventou os nossos próprios brinquedos, que são os nossos próprios blocos, né? A gente tem que lembrar que tem um histórico, cara. E assim, lembrando que, se eu não me engano, que foi no Carnaval de 17, que o Esfarrapados, cheio de família, lá no Bexiga, foi dispersado com base de bomba de gás lacrimogênio, com seus idosos, com suas famílias, com seus foliões como um todo. Então, assim, tem uma trincheira de resistência para você estar 74 anos nessa história. E aí vamos na Banda Redonda, e por aí vamos. Assim. Então, é isso. Eu acho que eu falei demais, mas estamos aí. Tá ótimo, Pablo, foi perfeito. Nós resgatamos no episódio 1 e 2, nós falamos um pouco dessa história do carnaval e resgatamos esses blocos que são guerreiros do carnaval de rua. Com a retomada do carnaval nos anos 2000, ficou muito conhecido como o renascimento do carnaval. E não é o renascimento, é a democratização do carnaval de rua. O carnaval de rua de São Paulo sempre existiu. Desde 1917, até antes disso, né? Nós temos a introdução do carnaval de rua através do intrudo, né? Que é uma festa portuguesa, e a partir disso as comunidades, os bairros, as pessoas que faziam carnaval começaram a se organizar de uma forma ou outra, e começou-se então o movimento de carnaval de rua na cidade de São Paulo. Sem a violência, desculpe, perdão te interromper, mas sem a violência do intrudo, né? Porque o intrudo tinha algo, era mágico, mas tinha algo de farinha, mijo e por aí vamos. Uma brincadeira até perigosa, eu diria. E seguindo aqui, vou repetir para o Zé a mesma pergunta, Zé. Você já falou um pouco disso, mas como é para você esse sentimento de gerir, organizar e produzir um bloco de rua no Carnaval de São Paulo? O prazer, as necessidades. Eu vou ser um pouco mais prático que o Pablo, porque a poesia eu deixei para ele, porque tudo que ele falou é a parte, né, maravilhosa do carnaval. Né? Eu acabei, tipo assim, em 2017, para vocês terem uma ideia, eu estava tocando em 12 blocos em São Paulo. Né? Porque um amigo puxa outro e vamos, e eu resolvi dedicar meu tempo livre para o carnaval, que acontece o ano inteiro atualmente na cidade, né? Eu cheguei a promover uma festa chamada Te Amo São Paulo, mas vou embora no carnaval, né? Que era de quinta-feira, pré-carnaval, para provocar os amigos que viajavam para as praças. Não, já está na hora de ficar... Para de viajar, só quer sair no pré-carnaval oficial aqui, quer ir embora no carnaval para outro, né? Tanto que eu me lembro, sai nos 4 dias de carnaval, né? Na segunda-feira de carnaval, não no pré, né? Mas produção, cara, como já falei de grana, eu acho que ela é tão diversa aqui na cidade, eu vou falar um pouco do que eu conheço, porque ela pode ser mínima, como foi o Bastardo no começo, até hoje.
pode começar de novo assim. O meu primeiro bloquinho aqui começou com um carrinho, era um carro velho com uma caixa ativa e ligada no coisa do cigarro, lá no acendedor de cigarro, com um microfone. E a gente Zé, já estava puxando 1.500 pessoas em 2013. eu já saí com uma caixa de som num carrinho de supermercado ligado numa bateria de caminhão, né? Essa é a nossa vida. Só para dar o prazer do cara o sentido cantar. do carnaval é o improviso, né? O carnaval nasce do improviso. Então, gente, o primeiro cantor do Me Lembra é Gago. É o Thiago Marcondes, meu irmão. Ele é Tico Marcondes, grande Tico Marcondes. Salve pro Tico. Aquela gagueira que, quando ele está em público, ela não existe. Quando ele está falando com você, ele é. E quando eu apresentei ele para a moçada, foi carnaval. Eu falei, não, isso não é possível, esse cara vai cantar, e por aí vai. São histórias. Mas a produção mesmo, a produção é o espírito do grupo que você está, que produz a produção. Sim. Né? Você tem um grupo de amigos que vai se cotizar, você vai produzir o possível dentro daquela cotização possível. Né? São Paulo é muito louco, então aqui tem produtor cultural, tem mecenas de bloco, tem gente que banca, tem loja bancando trio elétrico, eu costumo dizer que são pelo menos uns 40 carnavais diferentes. Atualmente, né, com 650 blocos, você pode fazer uma categorização até se quiser. Eu não faço, eu não gosto, mas dá para fazer, né? Agora, a produção desse carnaval que a gente ama, ela tem o custo e o sacrifício no mesmo pacote, né? E eu acho que ela acontece exatamente em cima disso, da mobilização do grupo que quer fazer a saída. Ou ela é produzida por um produtor, que aí já entra dinheiro de fora, ou patrocínio, ou um cara que tem muita vontade. E tanto faz se os batuqueiros, os folhões dele querem ou não participar financeiramente, porque ele tem o dinheiro. Volto a dizer, São Paulo tem dinheiro. Então, eu vi muito bloco nascer do instalar de dedo mesmo. Não, eu tenho a grana, vamos fazer. Eu quero sair. 10 pau para pagar um caminhão, tudo bem, eu banco. Quero brincar também com o meu bloco. Né? Correntes musicais fizeram blocos nascer. Eu quero tocar Tim Maia só no meu bloco. Eu quero tocar maracatu só, então eu quero fazer o meu, porque não tem isso nos outros. E por aí vai, né? São escolhas que, graças a Deus, podem acontecer, porque a gente retomou a rua. Né? Lembrar que a política da gestão Haddad, de voltar a lembrar que a rua é pública, ajudou muito na expansão do carnaval, além do decreto, que também do Juca, né? Sem misturar a política com a história da política partidária, mas a ação administrativa do nosso gestor daquela época. Não, mas há de se admitir isso, né? Há de se reconhecer onde foi que essa política de carnaval foi introduzida, não foi criada exatamente, ela se criou na rua, mas ela foi absorvida por uma gestão, entendida por uma gestão. Acho que isso tem que ser... Que é a obrigação do gestor público, sentir a cidade, né? Eu sou do tempo da recreação em São Paulo, que eu me formei, a primeira faculdade que eu fiz antes de sociologia foi educação física. Eu sou professor de educação física. E a gente tinha a Rua do Lazer, né? Que não era nem uma gestão petista, por exemplo, mas tinha. São Paulo podia fechar a rua, os bairros podiam fechar a rua para as crianças brincarem. Como o Pablo mencionou, o carnaval é da rua porque a rua é um palco livre já, ela já existe para isso. A criança da minha geração fez amizade aonde? Jogando bola na rua, não no condomínio. É isso. Sim. Né? Eu ia a pé para a escola, não de van, porque não, é inseguro ir a pé agora. Eu fiz primário indo a pé para a escola. 8 anos de idade, sozinho, indo para o colégio. Você não vê isso hoje. Mas a rua é nossa, ela não pode deixar de ser nossa. Nossa do paulistano e do carnaval, fundamentalmente, porque ele existe para isso, para a ocupação da cidade e das ruas da cidade. Então, produção, aquela coisa da lista do que vai custar dinheiro, aquela coisa de quem que vai gastar o seu tempo em função, né, por amor ao bloco ou porque ganha um salário para fazer isso. Sabemos bem como é isso. É difícil produzir,
se você quiser sempre dar um passo maior que a perna, se você se espelhar em quem é mais do que você e não tem a sua própria identidade, que eu acho que essa é a frase certa. O bloco não tem problema quando ele se produz de acordo com a sua identidade. Sim. Se ele é um bloco criado por produtores culturais que tem, ele vai ter essa cara. Ele vai ser gigante, ele vai dar camiseta, ele vai fazer sei lá o quê. E quem é menor ou quem como é que eu vou dizer? Quem é, meu Deus, não é inédito, quem é a primeira vez, né? A primeira vez que você quer fazer, você faz do seu jeito. Né? O Me Lembra, só para fechar, o Me Lembra resolveu respeitar os alunos que são... Eu tenho um aluno de 70 anos na percussão, tenho um aluno que tem problema físico. A gente resolveu entrar num padrão de pôr um caminhão de som, porque a qualidade do ensino da nossa escola de percussão, da oficina, ela merece ser mostrada para o público, os alunos têm amor pelo ensinamento que eles têm durante o ano, quer dizer, a gente não é exatamente só uma turma da folia, mas todo aluno nosso é folião de outro bloco e é batuqueiro de outro bloco, ninguém está só no Me Lembra. Sim. O Me Lembra é uma casa para eles exercerem aquele amor que a gente construiu ali e realmente ter uma mestra que puxa a orelha, que sabe de música, e que a gente conseguiu fazer uma campanha, nós levamos nossos meninos professores, cara, para tocar na Escócia, fazendo cotização entre os batuqueiros. Fizemos um puto intercâmbio, hoje temos porta aberta para levar o Me Lembra para a Europa, por exemplo. Né? Tem gente, a pandemia estragou esse plano, mas ele vai voltar. Então, pessoas que se desprendem do seu lado cidadão, produtor de dinheiro, de salário, e eles olhando para o carnaval, eles ajudam. Então, cada comunidade, cada grupo de amigos vai ter a sua noção do que custa produzir o carnaval. Eu não vou te passar aqui a lista, né? Olha, tanto para o som, tanto para o... São Paulo tem exigido coisas que custam dinheiro, e depois acho que isso é um outro assunto, a administração pública olhando para um gigante que está fazendo carnaval e tem que considerar que são assuntos que acho que uma outra hora ou daqui a pouco. Se você me permite uma parte, assim, uma coisa, eu acho que, como você mesmo falou, tem 40 perfis de blocos possíveis, eu até acho que são mais do que isso, é realmente um fato, né? Tem bloco que é um bloco profissional, para ganhar grana, tem blocos do Rio de Janeiro que vem para São Paulo com patrocínio para se bancar, inclusive bancar na sua cidade original, eu não acho isso necessariamente ruim, e tem blocos de comunidade, né, baseado em comunidade, onde se situam... Só queria fazer uma parte também, lembrando de que em tempos pandêmicos, uma live que não tem um gato, não foi combinado, ele veio, não é uma live, né? Ele está lindo. Isso acontece, a coisa do home office acontece, na verdade, esse aqui é o B, o gato. Enfim, eu acho que nenhuma coisa desmerece a outra. Só que a gente tem que, e você sabe bem, organizar esses territórios, né? Sim. Tanto fisicamente como de desfile. O Bloco Bastardo também sai 4 dias por carnaval, sai sábado, domingo, segunda e terça de carnaval. E ao mesmo tempo tem que, mas talvez seja realmente o assunto para uma próxima pergunta ou para uma outra conversa, de que como é que a gente pega patrocínio sem que o bloco vire um mar amarelo, roxo, ligado àquela marca. Como é que como é que uma marca entra patrocinando um bloco sem descaracterizá-lo culturalmente, sem descaracterizá-lo visualmente, inclusive? Isso é 4 horas de papo e não fecha, hein? Não, exato. Não, a gente já tivemos essa conversa, inclusive em outros contextos. Né? Inclusive, eu não vou negar porque eu assumo tudo que eu faço. Eu sou um bloco que recusei patrocínio da maior cervejaria do Brasil. Eu falei, não quero porque eu não vou me vender. Eu também. Sim. Eu não posso transformar o Bastardo no Mar Amarelo. Eu não posso transformar o Bastardo no Mar Amarelo. Amarelo não está nem nas cores do Bastardo, oficialmente. Então, enfim. Nós temos essa diversidade, né, nos formatos, nos estilos e no próprio fazer dos blocos, né, na produção dos blocos. Essa diversidade faz com que cada bloco seja único
na sua proposta, e essa questão que vocês estão levantando de patrocínio, como fazer, é uma questão que acho que cabe um pouco ao poder público e também aos blocos, mas acho que mais ao poder público, né, que são políticas públicas, porque se nós tivéssemos um incentivo direto para o carnaval, nós temos o regramento da prefeitura, mas nós não temos um incentivo direto para os blocos. Então, alguns blocos precisam, né, buscar patrocínio, buscar apoio, muitos outros fazem igual nós fazemos, coletivamente, buscando apoio do comércio local, apoio de patrocínio, alguns blocos têm patrocínio, outros não. Eu sei que o Bastardo tem financiamento coletivo, mas também conta com apoio de patrocínio. O Zé já nos disse que o bloco se mantém coletivamente, então acho que cabe aos blocos também se organizarem nessa questão de patrocínio ou não, cada um dentro da sua proposta, né? E, Zé, vou pegar um pouco o gancho aqui que você falou bastante a importância do decreto de carnaval, né, na gestão Haddad. Eu acho que foi um marco para a cidade de São Paulo, porque São Paulo tem esse estigma, né, que Vinícius nos deu, o túmulo do samba. E acho que uma frase infeliz do Vinícius, coitado. Não, e além do que, se ele estava lá no subsolo da Galeria Metrópole e estava de ressaca, não quer dizer que significa uma cidade, né? Pelo amor de Deus. Sim. Sabendo do histórico da frase por si só, e lembrai-vos que o subsolo da Galeria Metrópole tinha o Jogral, um dos grandes bares do samba paulistano, da onde surgiu o primeiro disco do Vanzolini. Mas, enfim, aí é conversa para outras 4 horas, né, Zé? Sim. E em 2014, com o decreto e com a democratização, né, eu costumo falar que foi a descriminalização do carnaval, né, que o carnaval estava marginalizado, proibido, a sociedade não via o carnaval com os bons olhos. E pegando um pouco nessa linha do tempo, 2014, nós conseguimos, os blocos, junto com a sociedade civil, com que a prefeitura escutasse os blocos de carnaval, escutasse a sociedade civil e criasse o decreto que civiliza, né, o carnaval de rua na cidade de São Paulo. Vamos pegar um pouquinho desse trecho, desse período, o início dos cadastramentos dos blocos. A prefeitura, com o decreto, passou a cadastrar os blocos. Pode falar, Pablo. Não, só lembrar de uma coisa, assim, de falar realmente essa abertura, esse olhar para a cidade que o Zé falou, sim. Que a gestão Haddad, com o Juca e depois o Nabil, na verdade, agora eu fico da dúvida aqui da cronologia. Isso. O Nabil. É o Nabil, da Secretaria de Cultura, e o primeiro decreto é quase ipsis literis o texto do manifesto. Sim. Com questões formais da prefeitura e etc. Então, de novo, não estou falando que o manifesto é mais importante, mas eu estou falando o seguinte: o que foi colocado no manifesto era algo que era a questão prática da coisa. Eu tive uma reunião no gabinete do Nabil na época, alguns blocos, né, tiveram lá, e não tem a ver com blocos, acho que tem a ver com pessoas que estiveram lá para a gente discutir, e o Nabil, por exemplo, me fez uma pergunta muito interessante. Ele falou assim: adianta ter uma renda mínima para os blocos pagas pela prefeitura? A nossa discussão ali girou em torno de que, cara, R$5.000 pode fazer diferença para muitos blocos, mas não vai fazer nem cheiro para vários blocos. E o grande lance é, se você tem uma grana disponível para isso, você pode, na verdade, começar a fomentar a iniciativa no sentido, o início de novos blocos em toda a cidade. Sim. E principalmente na questão da periferia. Eu costumo, você pode começar a estimular. Eu costumo fazer um parêntese que nós. Não, assim, se tiver essa grana disponível, Zé, eu prefiro muito mais essa coisa. R$5.000, eu não vou falar que R$5.000 não faz diferença no orçamento do Bastardo, naquela época, muito menos. Fazia bastante diferença. Mas mais do que uma renda mínima de blocos, é começar a estimular com oficinas. Vamos falar sobre a história do carnaval, etc., na periferia de São Paulo, para que as comunidades, porque todo carnaval é baseado numa comunidade, mesmo que ela tenha sido criada depois da fundação do seu bloco, né? Cria-se uma história, é prolífico para a cidade como um todo. Né? Sim, e nós costumamos falar. Pode falar, Zé, desculpa, pode falar. Só vamos fechar. Digo que é complicado porque
esse olhar é justo e tem outros olhares justos e tem outras facetas que vão sempre convergir para essa questão. Quais são as comunidades, o que é esse fomento, quais são as... Quer dizer, é uma coisa ampla, né? Uhum. Segue aí, Isaac, porque a gente pode ir pincelando conforme for Não, aparecendo. tá ótimo. Eu Bem não estou intervindo porque vocês estão fluindo maravilhosamente. Nada melhor do que conversar de carnaval com pessoas que fazem carnaval. Imagina se a não, gente estivesse na rua. Só voltando um pouco no que o Zé falou e o que o Pablo complementou também, essa coisa do uso da cidade, né? O decreto traz um pouco isso também, o uso do cidadão para com a cidade, e nós do João costumamos brincar que é o viver cidade, né? A ocupação dos espaços públicos, das praças, das ruas, das avenidas. Eu acho que a retomada e o decreto trouxe um pouco isso para a cidade de São Paulo, até além do carnaval, né? Trouxe o sentimento de posse, de usufruidade da cidade pelo cidadão, pelos turistas, pelos foliões. E pegando um pouquinho nesse... Olha, Pode falar. A Paulista aberta é o exemplo. Sim, sim. De como a cidade precisava. Começou recente, fechada, né? Depois do decreto. A gestão verdade, né? Quer dizer, alguém precisava puxar a orelha do conservadorismo paulistano para dizer, cara, não precisa travar tudo, dá para acontecer. Mas precisamos conviver com todas essas forças, as negativas e as positivas. E a gente encontra resistências. Desculpa, Zé, não queria te interromper, perdão. Não, já acabei, essa é a chave. Mas assim, a gente encontra resistências em um domingo usar a avenida símbolo da cidade, símbolo, inclusive, para gente que não é daqui, para quem é fato, com rotas alternativas de trânsito possíveis, a gente encontra resistência nisso, inclusive resistência formal, né? Se eu não me engano, quem foi que falou isso foi o José Serra, né? Falando de uma coisa ali. Eu lembro de quando a Paulista Aberta, que daí ainda tinham outras, né? Se não me engano, o programa chama Ruas Abertas, tinha a Sumaré, tinha outras coisas. Isso. Começou, eu fui à Colômbia, eu fui a Bogotá a trabalho. Naquele mesmo período, ali, um ano depois, etc. E aí as pessoas estavam... Óbvio que tinha uma grande entrega a isso por parte de quem frequenta e de quem muitas vezes não frequenta, tinha uma crítica. E eu chego em Bogotá, e Bogotá tinha, aos domingos, o fechamento de, se eu não me engano, mas com certeza mais de 100, mas 120 quilômetros de vias fechadas no domingo, para uso da população como lazer. Lembrando que Bogotá está num vale. Gente, aí tem essa coisa assim, mesmo o minimamente de direito, usar a rua para dançar, que é o nosso caso de carnaval, ou fechar uma rua para a pessoa passear, é rebatida de uma forma que, na América Latina, não estou falando de essa coisa adorada que é a Europa, pela classe média alta paulistana e por aí vamos, o metrô é tão legal na Europa. Porra, cara, o metrô de São Paulo é mais limpo que o metrô de Londres, que o de Nova York nem se fala. É o metrô então, mais limpo do mundo. Sabe? Então, vamos parar de idealizar coisas e tornar isso prático. É óbvio que tem afinações a serem feitas. Né? O próprio carnaval teve afinações a serem feitas. Né? Tem uma mediação de território. Como é que fica isso? Assim, a partir do momento que eu criei um bloco novo hoje e quero sair da João Moura. Mas tem um bloco bastardo lá. Como é que fica isso? Vai ser por preleção de idade? Não vai? Essa mediação é necessária. Acho que o poder público ele tem que ajudar a acontecer, não necessariamente regrar. Né? Acho que isso o manifesto deixa muito claro, saca? E a questão do patrocínio e dos perfis. A questão do fomento, quando eu cito lá, Zé, é muito mais assim, tipo, seria útil para o carnaval de rua. Ele não estava pensando para blocos, né? O Nabil pergunta, se tivesse... Cara, se a gente... Tudo bem, lembremos-nos sempre. A gente se tornou o maior evento da cidade. Em termos práticos para a prefeitura de lucro. Quanto é que gera para a cidade? Ultrapassamos Fórmula 1, né? Ultrapassamos a Parada Gay, que é linda e belíssima na cidade, mas em termos de ocupação de hotéis, em ICMS gerado, ISS gerado, etc., a gente ultrapassou isso, ultrapassou a avenida em muito chão. O carnaval de rua, com todo respeito
as nossas gloriosas escolas de samba, a gente ultrapassou em volume de capital gerado. Muito isso. Então, assim, formaliza, porém não atrapalha. Né? Por esse isso diálogo é que a feito... chave é complexa. Por isso que a chave é complexa. É isso total, mesmo. é total. Não é? Todas essas considerações são gênio, é isso mesmo. Não, o que eu puxei da questão da grana que o Nabil citou lá é assim, se a gente tivesse, sei lá, 50 milhões de reais para poder disponibilizar para os blocos, para poder bancá-los, para a gente não depender de uma cervejaria, seria maravilhoso, mas a gente sabe que também tem os custos da operação do carnaval para a gestão, seja ela qual for, né? Tem o custo operacional dessa gestão. A partir do momento que você vai ter sei lá, uma verba restrita, é muito mais, vamos fomentar isso e vamos começar a fazer, não precisa fomentar necessariamente a semente de um bloco, Zé, mas a ideia de uma oficina como você faz, os guris começarem a tocar, cara, a partir do momento, 2 anos depois, sei lá, aí do tempo você sabe melhor, você é educador, etc. Mas a partir do momento que esses guris foram educados na batucada, eles vão querer fundar um bloco deles lá, entendeu? Ou uma banda, vamos começar. Mas eu vou dar uma parte rápido, Pablo, só para. Eu baixei bem a minha guarda de protesto contra a prefeitura, né? Você sabe que a gente fundou o Fórum de Blocos porque foi enganado por um prefeito numa situação de trabalho. Nós fomos contribuir como sociedade civil, depois levamos uma bordoada. E aí nós resolvemos mobilizar os blocos, né? Que foi vamos dizer, acho que foi uma, não vou me dar esse título, mas foi a primeira vez desde o manifesto que a gente se juntou para reunir um grupo para bater na prefeitura, né? Sim. Mas eu lembro de reuniões, acho que talvez que você tivesse, que a minha guarda baixou muito quando alguém me disse assim, você põe 400 blocos na rua e o SAMU tem 400 ambulâncias aqui em São Paulo. Exato. Como é que você pode querer que tenha uma ambulância por bloco? Exato. Né? Como é que você pode fechar 200 desfiles em São Paulo se o CT tem 700 homens por turno? Exato. Como é que você pode dar segurança se a PM tem tanto... Você percebe o tamanho do tamanho que nós temos hoje e que já preconizamos esse crescimento lá uns 3 anos atrás? Sim. A gente sabia que ia crescer, que ia estourar, né? Fez com que, ao invés de eu só bater na prefeitura, fosse bater na porta da prefeitura. Eu quero sentar aí, porque alguém precisa defender os blocos, mas precisa fazer essa ponte das possibilidades. Né? Eu sei de cabeça que se eu der 5 pau para 6 regiões da periferia, vão nascer blocos bacanas e metade vai pôr 5 pau no bolso. Porque está precisando. Não, porque está precisando, não é nem de sacanagem, malandro. Sim. Não é de má fé. Não é de má fé. Eu gostaria de pegar um gancho no que vocês estão falando, que isso remonta muito ao formato adotado pela cidade de São Paulo no Carnaval de Rua. Vocês acham que o formato que São Paulo adotou no Carnaval de Rua tem que ser revisto? Em cima disso que vocês estão falando. Em que sentido? Quando você fala de formato, em que sentido? O formato da gestão do Carnaval de Rua. Hoje a Prefeitura de São Paulo abre um patrocínio, a cidade é patrocinada, o Carnaval de Rua é patrocinado, entendi. Não há esse repasse para os blocos têm que se organizar, alguns vão atrás de mega patrocínios, outros fazem coletivamente. E dentro disso que vocês estavam falando, vocês acham que talvez o modelo que atende o Carnaval de Rua hoje em dia, ele está obsoleto ou ele ainda cumpre a função para o nosso Carnaval? Vocês alterariam ou não o nosso formato? Eu dou a palavra, digo, eu tenho uma colocação, mas eu dou para o Zé aí para ele fazer. Eu acho que o formato do Carnaval ele é consequência. Ele não é exatamente um ato administrativo bem pensado, porque ele foi sendo imposto para a prefeitura. Né? Vamos lá, rapidamente, pincelando rapidamente. O patrocínio foi uma coisa que é um modelo que é importado, né? No Rio de Janeiro,
Medina patrocina tudo, os blocos saem, cada um se vira com o seu, mas a cidade ganha uma puta grana, não sei o quê. Quando eu participei da elaboração de planilhas financeiras de custo desde 2017, que foi onde eu tomei o capote da prefeitura. Fiquei 4 meses trabalhando para compor o que seria o custo administrativo de desfilar em 450 blocos. Uhum. Quanto vai de ambulância, quanto vai de CT, quanto vai de gasolina, quanto vai de lanche, quanto vai de produtor, quanto vai de gradil. Gente, é uma lista, né, que chegou nos 16 milhões que foi proposto para a Ambev pagar naquele ano. Por quê? Porque ainda não tem, que é um outro mecanismo que dá mais 30 horas de papo, que ainda não tem a lei do carnaval. Exato. Porque nós estamos com regras que mudam, qualquer decreto muda. Zé, prometidas desde 2014 essa lei, hein? Prometida, proposta, enfim. Tem um monte. Não, desde 2014, desde o decreto, falou do ano que vem a gente promulga uma lei. Tem um PL que o Nabil já organizou, o Guilherme Varela vê isso, a gente tem Varela. Né, o fórum já tem vamos dizer, uma melhorada nisso, porque conhecendo os serviços e a dinâmica política da cidade, cara, eu vi um assessor do turismo receber um telefonema de um subprefeito, dizendo, olha, aqui não vai ter esse negócio de carnaval não, tá? Avisa o prefeito aí que nós não queremos carnaval na nossa região. E o cara falou, pô, vai procurar o seu padrinho político, porque vai ter que ter carnaval, você vai ter que trabalhar com isso. Você percebe? É um negócio que ainda não está claro para a cidade. Sim. Então, né? Concordo a gente perdeu uma oportunidade grande em função do nosso atual secretário da Cultura ter dado uma surtada e de um modelo que podia abrir para os blocos um entendimento melhor e para a cidade uma gestão melhor, acabou que não deu nenhum nem outro. O Pablo foi meu convidado para compor uma comissão, né, de blocos para falar com a cidade. E nós, comissão que saímos no Diário Oficial, não fomos convidados para sentar e participar disso, não. Então, quer dizer, exatamente. Engatinhando ainda nessa questão de relação com a coisa pública, tentando fazer, através de quem tem contato e tem acesso, as melhorias possíveis em nome de toda uma comunidade. Só que não é esse o caminho. Patrocínio é o terceiro movimento. O primeiro movimento nós estaremos na gestão enquanto blocos, enquanto grupos que representam, né, porque cada hora nasce um grupo aí, agora esse ano já nasceu mais um, ano passado, não sei o quê, já tem o grupo dos bloquinhos da periferia, que é o Bicref, cada um nasce quando tem um político por trás, né, para algum movimento, e nós que somos os caras que fazem o carnaval, a gente, se não tem essa posição política nossa, sem ter um político por trás, a gente não representa o carnaval exatamente, né? E isso precisa acontecer, né? O fórum que a gente montou, o grupo que a gente montou, apanha de todo lado porque trabalha com um mínimo de regramento. Mas por quê? Porque a gente conheceu. Não adianta, bicho, se não tem serviço, não tem diálogo com a PM, porque não tem um secretário que dialoga. Exatamente. E não tem. Se você consegue o diálogo, os caras conversam, mas tem um determinado ponto que precisa ter a gestão pública, o prefeito e o governador do estado precisam sentar e falar. Tem que pôr o comando da PM fazendo gestão. Tem que pôr carnaval à noite em alguns lugares, porque isso ainda não está, né? Ainda não está no escopo. E nós ainda temos esse problema do dinheiro. Se não tem lei, o Pablo Isaac, só para fechar essa parte, se não tem lei sobre carnaval, que adianta arrecadar 2.600 mil no último carnaval, se o ICMS, o ISS, tudo isso que é arrecadado nesse movimento, não tem destinação legal para o próximo carnaval. É isso. Certo? Eu concordo, eu subscrevo a sua fala, certo? Né? Subscrevo a sua fala. É essa coisa, assim, óbvio que políticas públicas de grande magnitude acabam implicando em custos e em um regramento, e, ao mesmo tempo,
tem uma questão que é uma autogestão, que é da onde a gente veio, né? Quando a gente fala lá da ideia do manifesto como um todo, e do início, o Isaac fez uma cronologia bem interessante de 40 blocos, depois 200, e a gente está beirando os 600 atualmente, né? Por aí. Sem falar na dor de não termos tido um carnaval no ano passado. Eu concordo com você, a promessa de uma lei de carnaval. O decreto surgiu muito em cima do carnaval de 2014, se vocês não lembram, foi uma coisa muito pontual, mas que já nos deu garantias, né? E com certeza tem uma questão de não dá para pensar só no lucro da cidade. Acho que a minha fala anterior também teve muito no lucro da cidade, mas tem o custo da cidade. Quando você cita a questão do número de ambulâncias do SAMU e que a gente tem outra parte da população que não está nem vivendo, talvez, esse carnaval e que precisa ser atendida, a gente tem que bancar isso de outra forma, né? O grande lance, talvez, Isaac, aí com base na tua pergunta, é o modelo de patrocinador único do carnaval, que é um modelo herdado do carnaval carioca, como o Zé bem disse, é a coisa mais correta? Talvez seja a coisa mais prática. A questão é o seguinte, a cidade, e muito menos os blocos, pode ficar refém de regramento baseado nesse patrocinador único. A cidade precisa disso? Precisa do custo de... Já deve estar mais do que isso, você falou em 16 milhões, né, Zé? Mas quando a gente 20, vai falar... Foi 20, o último ano foi 20. Sim. Eu falei do que seja, a cidade não pode bancar, talvez possa bancar, a questão é como. Aí tem uma discussão. Tem uma questão que é orçamentária que vai parar na Câmara dos Vereadores, né? E com as suas pressões políticas que... né, mesmo envolvendo a Liesa, envolvendo outras questões, a cidade pode, mas o que não pode é o patrocinador único, que foi contratado pela prefeitura através do seu próprio edital, vir para os blocos, inclusive os blocos grandes ou menores, com, perdão o termo, mas cagação de regra de como que a coisa tem que acontecer. Talvez tenha que ter uma separação disso do que é esse contrato. Né? Desculpa, então, nesse modelo nós ficamos presos com o patrocínio impondo o que a cidade, o que os blocos fazem ou não devem fazer, né? E muitas vezes uma relação com o patrocinador, dada a quantidade de, digamos, produtos que eles podem comprar na cidade, já me sinto morrendo por dentro de ter usado blocos como produtos, mas para a visão de um diretor de marketing de uma empresa muitas vezes... Saca? Eu vou usar um ditado catarina aqui nesse termo, que o cara vira para você e fala assim, se queres, queres, se não queres, diz. E você que se vire. Entendeu? Talvez tenha que ter uma coisa aí de, tudo bem, tem que ter, na 23 de maio, no caminho do aeroporto, do turista que chega para o Carnaval de São Paulo, os banners do Carnaval com a marca do patrocinador, tem que ter nos palcos, mas não pode vir num contrato que não tem a ver com esse contrato que é vertical, né? Poder público, patrocinador, bloco, uma relação que em tese deveria ser horizontal, que é do tipo chegar, meu irmão, eu vou soltar no seu bloco de 15 mil pessoas 20 mil balões amarelos. Não vai, caralho. Perdão com os termos, esse termo me apaixona, esse termo me pega em umas coisas. Não vai. Você tem que respeitar de onde vem aquilo. Só falta você querer que eu faça uma marchinha com o seu tema, com a sua marca? Não, e eu compõe uma marchinha e olha, o Pablo, só complementando, e respeitar o protagonismo de quem faz a festa de carnaval, que são os blocos. Exato. Mas, gente, olha, senhores, eu tenho vivido tudo isso aí, né? A minha posição sempre foi tentar ligar as coisas, ligar os pontos para que fique o mais acessível tudo para todos, mas essa coisa é um entrave, porque fica assim, não tem maldade se for um patrocinador único e der os 16 milhões para a cidade, tchau. Sim. Atualmente foram 20, e o secretário nosso resolveu que ia gastar mais 18, e fez tudo de última hora, e depois um dia ele vai responder na justiça. Mas o que acontece? Se você precisa de 20 milhões para pôr uma infra, né? A cidade tem o dinheiro, ou não tem? Bom, não tem, vou procurar. Agora, se ela vai procurar com cerveja, com banco, com preservativo, com operadora de telefonia, ela pode procurar, né? Então, esse modelo do impositivo, ele tem que acabar.
realmente, porque agora a gestão pública precisa entender que, bom, eu vou captar de outra forma. E nós estávamos gestando, enquanto fórum, esse modelo de consórcio. A gente tinha apresentado para a prefeitura em 19, nos seminários que nós fizemos, Sim, eu e, lembro meu, bem. cara, faz 5 cotas de 4 milhões. Exato, E o exato. cara A ideia do aparece- patrocinador único é você vai ficar refém, né? Não, o cara aparece na cidade inteira e faz a sua mídia social. Põe o nome dos blocos que vão desfilar, não compromete ninguém e põe o patrocínio de todo mundo que está pagando. É isso. Ah, está é isso. patrocinando o Casa Comigo? Não, não está, mas o Casa Comigo está na lista, porque ele vai desfilar segunda-feira, e no banner tem Exato. lá os 5 patrocinadores. Agora, o dinheiro é para pagar a estrutura da cidade. É isso. Vou lançar uma temática aqui. Se o carnaval é livre, se o carnaval é um direito de cada um, se o carnaval é espontâneo, democrático, ele não precisa de financiamento público. Ou precisa. Né? Que é a história do fomento. Se precisa, é por quê? Porque tem uma política para desenvolver, como o Pablo comentou aí, que eu até seria a favor. Vamos desenvolver o que é do carnaval que faz bem para a população, além dos 4 dias. Sim, total. Tem total. centros culturais ligados a blocos de carnaval, tem oficinas, tem arrecadação de alimento, tem distribuição de cesta básica feita por bloco de carnaval, porque bloco de carnaval acaba sendo assim, a minha agremiação é como o Me Lembra não é muita coisa, mas é um grupo de gente que faz ações sociais quando aparece. Nós mandamos socorro para Mariana, Claro. mandamos uma picape cheia de comida e uma advogada que ficou lá 4 meses, bancada pelo bloco, para ajudar as pessoas quando estourou a barragem. Que demais, voltou a Zé. lançar Que um demais, Zé. Que demais. Eu gostaria de Não, mas pegar um Você tem 100 ensejo. pessoas. Gostaria de Diga, pegar um Isaac. ensejo. Nós que fazemos carnaval, nós sabemos que dá para fazer sem patrocínio. Na base do improviso, ocupação das ruas. Claro que todo bloco tem a sua necessidade, o seu custo, e um pouco disso que vocês estavam falando. Então, há de se discutir como que fica isso, né? Essa questão da lei. Precisamos dessa lei para uniformizar a comunicação, uniformizar o carnaval. Eu acho que partimos desse princípio, né? Aguardemos mais 15 anos essa lei, né? Acho que não, mas ela é necessária. É necessário, Isaac, que haja, não é um regramento em cima dos blocos, mas é necessário que haja a imposição para que qualquer gestor público, PT, PSDB, CCP, PCC, até o PCC, se pegar o governo, na pessoa de um outro vereador aí que está mancomunado, que seja prefeito, cara, tem que seguir. Se cada um faz um decreto todo ano, o que é esse decreto? É um arremedo de, vamos lá, estou deixando acontecer. Porque hoje o Estado e a cidade já declararam o carnaval patrimônio imaterial. Não dá mais para fugir. E vocês não acham que cabe aos blocos e à sociedade civil em questionar e cobrar mais a normativa dessa lei? Ah, mas com certeza cabe e sempre foi assim, né, Isaac? Quando a gente começa a nossa conversa aqui falando do manifesto, a origem é isso. O como vai funcionar, o que a gente vai ter que começar a fazer? A gente vai ter que ter um vereador que compre essa causa e faça o lobby em nosso nome? Não, a gente está falando de uma causa que é geral, não é uma causa que é política, né? Né, Zé? Como é que fica? Eu com certeza concordo em quase tudo aqui, e eu estou falando eu pessoalmente, Bastardo é um coletivo, mas e acho que não há divergências, que fique bem claro. Tem algo dessa questão de uma lei, por exemplo, que é de um regramento que, cara, quando você vai na justiça e o teu contrato de aluguel da casa que você mora, ele é leonino, alguém vai te defender nesse sentido.
né? Se o contrato, o cara está querendo que você, pô, atrasou 2 dias, você paga 300% daquele aluguel atrasado, alguém vai falar, ó, não é assim. Eu acho que tem que ter um processo e esse papel não é decisor, não é regulamentador, é do Estado, mas tem que tomar conta das partes envolvidas na coisa. O que não dá, e eu acho que isso tem a ver muito com política pública em geral na cidade, no Estado e no país, é de quando muda de uma gestão em 2016, desculpa, cronologicamente eu estou meio equivocado aqui, e quando a gente vai para a regional de Pinheiros, onde todo mundo aqui sai, Sim. você chega lá e tem um grupo de gente que não sabe picas do que está falando. Muito menos com. E desculpa, não é uma questão de autoridade, mas e com quem está falando? Pô, a gente faz carnaval e eles. Vocês já viveram essa vida? Vocês já viveram essa situação, gente, de chegar numa mudança de gestão de prefeitura, o que é natural, se você for pensar historicamente, desde a democratização, né, do pós-ditadura na cidade, política de ônibus muda do governo da Erundina para o governo Maluf, tem uma continuidade no governo Pita, mas aí a questão é a seguinte, na gestão Dória na prefeitura, início dela, carnaval era logo ali, eles assumiram em janeiro, vocês lembram bem disso? A gente chega na prefeitura de Pinheiros e é tratado como retardado, e tipo, já chegam com um conjunto de regras sem nem ouvir ninguém. Isso eu acho que é a função fundamental também, uma das funções fundamentais do fórum, Zé, né? O fórum já tem um corpo coletivo, já tem uma discussão, e as pessoas têm que saber disso, porque aí coloca alguém que trata de evento no Jockey, nada contra o Jockey. Agora... Eu apostei nos nada contra o Jockey, eu apostei nos cavalinhos lá. Eu apostei nos cavalinhos lá, mas... Não, termina, por favor. Não, eu só queria dizer isso, assim, daí a gente chega e fala assim, pô, peraí, o ano passado eu fiz assim, você não vai fazer assim esse ano. Eu falei, por quê? Claro. Não, porque... Então, tem uma questão seguinte, carnaval é cultura, carnaval é um processo cultural de comunidades. Sim. Independente de quão novo seja o carnaval de São Paulo, da escala que a gente pensa hoje em dia, ele seja novo, ele é feito nisso. E se a gente não vai aprender... Cara, e eu não estou aqui querendo puxar a sardinha para minha brasa, mas a presença no manifesto e que vira no decreto de que não se venda abadá em São Paulo, a sugestão é minha. Eu não estou aqui, mas porque eu só quero colocar no contexto do seguinte: é minha, porque por causa do quê? Tem uma foto clássica de um trio elétrico em Salvador. Você falou de conhecer o carnaval dos anos 70, né, Zé? Saca, de Salvador, eu tenho essa infância. Eu não conheço o bloco que você fundou em Olinda, mas eu quero muito conhecer. O dia que eu conseguir me libertar de ter um bloco de carnaval em São Paulo. Tem ano que sai, tem ano que não sai. Esse dia vai chegar, Pablo? Ô, Pablo, esse dia chega? Esse dia vai chegar? Puta que pariu, Isaac, não me fode com essa pergunta, cara. Desculpa aí, mas não. Eu sei, cara. Cara, eu, sinceramente, sabe uma coisa assim? Além dos carnavais outros que eu não visito no carnaval, que eu preciso voltar, o do Rio, que seja. Saca, o de Recife nem se fala, né? Mas assim, sei lá, cara, o Mardi Gras em New Orleans é na terça-feira gorda. Saca? E eu não tô falando eu não quero ir ali na avenida principal. Na avenida principal de New Orleans, ali, na Bourbon Street. Na Bourbon Street. Eu quero ir ver os índios na periferia de New Orleans, os índios, que são uma estrutura que me lembra o Caboculinho, não só pelo tema, enfim. Eu me perdi um pouco aqui, mas o que eu quero dizer é o seguinte: se não houver respeito no processo cultural da construção e de quem já faz, com alguma experiência, se não houver voz, a gente está... Desculpa, cara, a gente está perdido. Senhores, agora só falando sobre voz. Nós chegamos a ter 200 blocos inscritos no fórum, no grupo lá do Fórum de Blocos de São Paulo. Não é nada, mas é 1/3 de quem desfilou em 2020. Sim. Quando a gente chama as pessoas para trabalhar, para fazer um confronto com a gestão pública, elas confundem com ter benefícios. Certo. Então, trabalhar é de graça. Como eu falei, o que eu tomei de capote da gestão Dória? Eu saí de qualquer lugar que eu estivesse toda quarta-feira de manhã, durante 4 meses, para sentar com 5 secretários diferentes, para construir uma cartilha mínima de ocupação da cidade em 17. Sim.
Quem me pagou esses 4 meses? Eu estava em Paraty com um grupo de trabalho e viajei de noite para estar na reunião 10 horas na prefeitura e voltei para Paraty à tarde. Em dinheiro de hoje é 300 pau. Pus no meu bolso. É isso. Então, o tempo que a gente elabora, vocês veem, o Fórum mandou uma carta, protocolou uma carta, por coincidência, um dia antes, na prefeitura, provocando o prefeito, nós fomos protocolei no gabinete do prefeito, a responder como é que vai ser a participação dos blocos esse ano, né? E, para nossa sorte, vamos dizer assim, no dia seguinte saiu a entrevista coletiva dizendo que formou uma comissão intersecretarial e tal, né? Que a gente já sabia por trás das cortinas que estava sendo gestada, mas nós não fizemos esse cálculo milimétrico, mas a gente estava trabalhando, mas num grupo de 12 pessoas. Porque os 70 que se reinscreveram, não, eu quero trabalhar, não dá tempo, os caras não conseguem, as pessoas não conseguem. Eu mesmo, eu estou com o meu segmento de negócio só está voltando agora, fiquei 1 mês e meio sustentando minha empresa parada. Um funcionário. Um ano e meio, né, Zé? Um ano e meio. Você falou 1 mês e meio, um ano e meio, né? 1 ano e meio. É isso. E agora que eu estou tendo que captar cliente, tarará, eu parei um pouco de mexer com o fórum, mas os meninos estão trabalhando, mas são 10 ou 11 pessoas. Como é que a gente faz quando nós montamos um seminário por região? Tem bloco que vai reclamar que não tem dinheiro, que não tem banheiro, mas não conhece o secretário regional lá, não conhece o subprefeito, nunca foi na subprefeitura, não sabe porra nenhuma. Tem bloco que fala, eu quero saber qual é a minha parte nisso aí. Gestor de bloco, né? Porque tem dificuldade financeira para soltar o bloquinho. Todos eles têm origem, têm valor na comunidade onde estão, mas as ideias ainda são vagas, são difusas sobre o que a gente tem que fazer enquanto 600 blocos em relação ao que a cidade tem que nos dar. E isso é um balaio de gato. Porque como é que a gente soluciona isso, Zé? A gente vai ter que começar a desculpa interromper, mas é que a gente está nesse bate-papo aqui numa coisa. Como é que a gente vai solucionar isso? A gente vai ter que começar a conscientizar as pessoas do que é fazer carnaval. Sabe, o que é. Porque assim, uma coisa que eu recebo no Bastardo muito, eu acho que tem uma coisa muito a ver com o paulistano. Eu tenho reclamações na página da rede social, caralho, que é como se a gente estivesse prestando serviço, né? É um misto das duas coisas. Né? A gente não está prestando serviço, mas como é que faz isso? O sentimento que parece é esse, né? Que a gente é um prestador de serviços, né? Cara, porque eu não sou Sesc, cara. Vou dar um toque para vocês. É tudo aqui em São Paulo, apesar dos esfarrapados, é tudo muito novo. Exato. Sabe? Apaga, não desmerecendo nem o manifesto, mas apaga 2010 para trás. Carnaval hoje é o que está acontecendo agora. A gente vai ter que conversar muito, né, Zé? Nós temos 2019 para 20, gente, foram 940 desfiles programados. Não foi 650 blocos só. Sim. Para tradicionalmente ter uma desistência de 20%, que sempre tem uns blocos meio megalomaníacos que saem os 4 dias de carnaval, né? Não sei. Mas o Pablo, é tudo problema da cidade. Era uma piada, Zé. Eu sou um deles. Zé, eu sou um deles. Era uma piada. A megalomania era uma piada. Entendeu? O gestor vai olhar para 940 e vai falar: caceta, como é que eu vou pôr esses caras para funcionar na cidade? Aí ele consegue o recurso e passa 2 meses, 200 não vão. Aí ele, percebe? Por outro lado, quando e como se faz o movimento de os blocos sentarem com o poder público para decidir. Uma eleição de uma comissão entre os blocos. É isso. Então, você percebe que é isso? Eu vou dizer da minha parte que isso seja público e que todo mundo assista. Sim. Eu não esperei formar uma comissão, porque eu fui convidado por um movimento apolítico, porque um cara me chamou, tem uma vaga na sociedade civil lá dessa comissão de carnaval, eu vou chamar você porque você não é do PT, nem do PSDB, nem do PDD, você é um cara mais
sensato. Eu fui lá porque eu sou sensato, Cássio. Você percebe? E no fim eu vou dizer, sem sensatez, não vai juntar as tribos. Percebe? Porque enquanto eu quero desfilar à noite sem tomar porrada da PM, né, tem uma regra que tem. Cara, vamos lá, vamos ser. Zé, a essa altura do campeonato eu estou topando voltar a desfilar à noite tomando porrada na PM. Não, vou dar uma brincada com vocês. O nível de trabalho que nós vamos ter para juntar tudo isso. Eu mudei o desfile do Me Lembra da Faria Lima para Henrique Schaumann, como eu não só, todo mundo que era na Faria Lima. Segunda e terça de 2017, nós mudamos, 18, né? Nós mudamos, fomos para Henrique Schaumann. 18 ou 19? 19, né? 19. 19 ou 20? Não, foi 20 que a gente teve que mediar essa história. Foi no segundo desfile. No 19, o Largo da Batata, eu tenho um áudio da secretária adjunta lá da Secretaria da Saúde, falando com o gestor da regional, dizendo: vocês são malucos, isso aqui é uma praça de guerra, 3 da manhã. Eu tenho afundamento bucomaxilar, cirurgia no crânio, tiro, O cara falou: Zé, é melhor mudar. Recebi o telefonema de madrugada, é melhor a gente falar amanhã para tirar os blocos da Faria Lima. O meu retorno foi: mas, Katsu, por que não pega a polícia e faz que nem Salvador, lembrando os memoráveis 12 caras andando em fileirinha e sai dando porrada em quem é bandido e você limpa a área, que nem faz em Salvador. Falou: cara... Você não pode... Não, desculpa, Zé, aí eu tenho que discordar. Você não pode deixar na mão da PM essa escolha, né? Conforme eu soltei essa, eu escutei: cara, mas a posição da PM... não explícita, mas é assim: é melhor cuidar do caldeirão de bandido lá do que espalhar o contingente pela cidade inteira. Deixa lá, eles querem mais é que exploda lá. Mas daí, de novo, daí a gente caiu num beco sem saída que a gente está fudido, Zé. Eu estou te falando do que a gente... Pegando um bordão aqui, eu acho que é um pouco isso que vocês falaram. Eu acho que cabe a nós, blocos, organizadores e produtores do carnaval, nos organizarmos como coletivo ou como produtores de ações na cidade de São Paulo, para que podemos, a partir de agora, começarmos a impor para com a sociedade civil e para com a prefeitura, em cima disso tudo que nós falamos nesse nosso encontro, esse questionamento que é o que mais importante para a cidade e para os blocos nesse momento é a feitura dessa lei de carnaval que nos falta, né? Então, acho que cabe a nós organizarmos para que isso seja implementado. E já queria pegar um ensejo aqui. Nós poderíamos continuar esse bate-papo por 7, 8, 12 horas a fio, mas nós já estouramos nosso tempo aqui. Então, eu gostaria de ir para as considerações finais. Desculpa, telespectador, desculpa, convidados, mas isso é uma conversa que a gente deixa para o boteco, quando pudermos nos encontrar novamente, nos abraçar. E para os encaminhamentos finais, eu gostaria de fazer uma última pergunta para vocês, que acho que reflete um pouco isso que nós estávamos falando, que é: qual o seu desejo para os blocos de rua e para o carnaval de rua da cidade de São Paulo? Gostaria que o Pablo começasse respondendo, depois, na sequência, o Zé. Seu desejo para o carnaval. Bom, eu acho que, para começar, realmente, aproveitando a sua fala e voltando um pouco no que a gente estava tratando antes, é uma questão múltipla, né? Sim. Mas eu acho que essa discussão tem que, na verdade, estar na Câmara dos Vereadores. Tem que estar num fórum público da cidade, não só no nosso boteco, porque no boteco a gente fala disso há 500 anos. Sim. 500, 10. Adoro a nossa capacidade de síntese, assim. Eu acho que a gente tem que realmente discutir isso como sociedade civil, sem aceitar pressões políticas, seja do Ministério Público ou de algum vereador que queira que a grana volte totalmente para a avenida. Mas, enfim,
isso eu estou só retomando o que a gente estava tratando agora. Eu acho que o Zé está no caminho, e ele pratica esse caminho, né? Não é um caminho só teórico de que a gente tem que conversar sobre tudo, e a gente tem que estabelecer onde é essa, digamos, onde é esse fórum no sentido romano da coisa, onde é que a gente vai tratar disso e como é que ele vai ser aceito, né? Cara, o que eu desejo para o Carnaval de São Paulo é que ele continue. Que ele continue. Que os nossos blocos continuem, que os blocos novos continuem, que os blocos antigos continuem. Cara, há algo de incrível de você ver, e você saca se você está olhando, mesmo naquela pauleira, e aí Isaac sabe bem, Isaac fez harmonia lá, fez ou faz, enfim, tem essa questão da harmonia, mas tem uma hora que mesmo naquela porra daquela pauleira da produção que você tá, você dá uma olhada para trás ou para frente e vê aquela multidão de gente. E mais do que isso, cara, mais do que quantidade, não tem a ver com quantidade, mas você vê e você saca no olhar o primeiro beijo de uma garota, de um garoto, de dois garotos, de duas garotas que se encontraram e se olharam ali naquilo que você convidou para eles estarem. E eles estão dando um primeiro beijo, que pode ser só esse único beijo, ou pode ser um casamento de 30 anos que surgiu ali. Sim. Saca? Se a gente... Eu tinha, na preparação para esse nosso encontro aqui, eu tenho uma fala que eu quero transformar em curta, mas assim, o carnaval não é, eu costumo falar isso, a tábua de trens, a tábua de horário de trens britânicos. Né? Quando a prefeitura fala assim, você está atrasado meia hora, ou você está atrasado 13 minutos para sair. Cara, não é que eu vou de Ipswich para Londres e ele vai sair às 13h43. Carnaval tem que abarcar um pouco que é isso, coletivo e é humano. Senão a gente está fudido, gente. Senão, se a gente tentar regrar essa história, e aí eu queria a licença de vocês, mas pode ser mais para o final das considerações, de ler um trecho de uma crônica do Rubem Braga sobre o Carnaval do Rio de Janeiro em 56. Saca? Pode ler, Pode ler. O que eu quero dizer é que a gente não pode cair na palermice do tipo, eu tenho que sair às 14 e voltar às 16 sempre. Óbvio que tem uma questão do tipo, porra, Zé, a gente fez uma das grandes manobras em 20 ou foi 19, saca, da história, de que a prefeitura veio para mim, de que eu não poderia cruzar Henrique Chão. Eu falei, tá, e eu faço o quê? Como é que fica? Eu vou ficar ali. Eu estava falei, não, senhor, o meu bloco para eles passarem, vão se fuder. E a gente se resolveu, Zé, e a gente se resolveu se falando, óbvio, também vamos lembrar que teve o contato, o manejo do... Nossa, me foge o nome agora. Do camarada que estava na prefeitura, do Viterbo, do Ronaldo, do DX. Do Ronaldo, saca? Que fez, falou, bicho, pintou um problema, e isso assim, eu estava na minha já pseudo-ressaca de domingo para segunda, em casa, quando eu recebo uma mensagem, e a gente Ronaldo, grande Ronaldo, assim que na história falou, a gente vai resolver. Mas a primeira menção que vem é do tipo, não, você não vai sair amanhã. Aí isso é que não pode ter, minha gente. Não dele, não me entenda mal, não do Ronaldo. Mas veio da prefeitura e falou assim, você não sai amanhã porque eu tenho que botar Henrique Chão para funcionar. Falou, opa, peraí. Enfim, detalhes à parte para variar, seria uma conversa mais longa. A gente fez uma manobra linda. Pô, Zé, você parou, me deixou passar, a gente combinou com a prefeitura, combinou com segurança, abriu, eu passei, a gente ainda se saudou, e aí eu passo e você continua. É disso que a gente tem que fazer, cara. Mas isso é Olinda, né? Isso é Olinda. Isso é Olinda. Isso é Olinda. Mas é que em Olinda, Zé, se for para ser em Olinda mesmo, eu estava vendo um relato do Spock, do maestro Spock lá, e falando a história. Em Olinda tinha uma coisa que era... Você encontrou outra agremiação, por mais irmã que ela seja, ela é adversária, você coloca um frevo para tocar e tu coloca a tua banda para tocar lá em cima, né? Tipo, Cabelo de Fogo, é para abafar o som do outro bloco.
A gente não faz isso. Você tranquilamente, por exemplo, nesse caso, poderia me abafar tranquilamente com o teu poderoso carro de som, lindo. Não, pelo amor E eu de que estou Deus. passando. Mas a gente, quando conversa, a gente faz isso gentilmente. Agora, se vocês realmente me permitirem, o tempo permitir, é claro que a edição tudo transforma. Pode ler depois o Isaac corta, não tem problema. Eu quero ler uma crônica do glorioso Rubem Braga, cronista Maravilha. mor desse país. E é uma crônica chamada Os Romanos. Eu não vou ler a crônica inteira, mas eu quero ler o final dela para vocês. Vou fazer um introito, mas ele fala: pelo gosto da prefeitura do Rio, acabaríamos na infinita palermice de um carnaval de Buenos Aires, com aqueles funcionários municipais fazendo préstos e a multidão aborrecida e enorme. E agora vem o que me interessa, e foi por isso que eu pensei nesse encontro aqui, nesse trecho. Mas, no seio do povo, rebentam as imaginações como flores de loucura. Esses sambas chorando, esses batuques heróicos, essa invenção incessante, onde se despeja toda a fantasia, toda a tristeza, toda a opressão dos homens. Bem-aventurados os que fazem o carnaval, os que não fogem nem se recolhem, mas enfrentam as noites bárbaras e acesas. Bem-aventurados os gladiadores e Césares e chiquitas e baianas, e que a vida depois lhes seja leve na volta do sonho em que se esbaldam. O carnaval está no sonho, minha gente. É isso. O carnaval está no sonho. E só lembrando que essa crônica é de fevereiro de 49. Ninguém aqui nem sonhava em existir. Pois é. Zé, você quer pegar o ensejo e falar o seu desejo para o Carnaval de Rua de São Paulo? O meu desejo, depois dessa crônica... Ô, Zé, não foi... Zé, a gente se esbalda, a gente vai se esbaldar no futuro, meu Que irmão. lindo isso. Entendeu? Porra. Vamos lá. Eu desejo que o carnaval continue me fazendo chorar, porra. De alegria, Lindo, lindo. de felicidade e de comoção. É isso. Viva! 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 Viva, Zé! Viva a gente! Viva! Me lembra que eu vou! Viva o João Capota na Alves! Viva o Bloco Bastardo! Viva a gente! Viva a prática! Viva a nossa comunidade! Viva nosso público, cara! Sem dúvida. Pessoal, que lindo. O que mais interessa. É isso, Isaac. Eu quero chorar, sonhar. Vocês são maravilhosos. Eu tô me segurando aqui para não chorar. Não tem nem como acabar esse encontro depois dessa emoção toda. Eu queria agradecer vocês. Pablo, obrigado pela participação. Em nome do João Capota na Alves, agradecemos o Bastardo. Zé, obrigado pela participação. Em nome do João, agradecemos a participação do Bloco Me Lembra Que Eu Vou. Foi uma honra tê-los aqui comigo nesse bate-papo. Gostaria que durasse 7, 12, 15 horas. E o meu desejo para o Carnaval de São Paulo é que não nos falte força e que esse momento louco de pandemia passe logo, para que possamos estar juntos novamente, fazendo o que nos deixa felizes, honrados e maravilhados em fazer, que é o Carnaval de Rua na cidade de São Paulo. Mais uma vez, muito obrigado a vocês dois. Agradeço do fundo do meu coração. Agradeço em nome da cidade, em nome dos foliões, em nome do carnaval e dos carnavalistas de plantão, pela participação do bloco de vocês. Muito obrigado. Obrigado. Imagina, é uma honra, Isaac, é uma honra o convite, é uma honra esse diálogo, saca, com blocos e com pessoas que realmente a gente acredita nisso, cara. A gente não está aqui fazendo uma pose. Cara, bora dançar junto, gente. Bora dançar junto, entendeu? Não vejo a hora. Um carnaval que celebre a vida, né? Porque de morte já chega o que está rolando. Né? Vamos nessa. A gente, inclusive, vai ter que fazer isso depois desse terrível tempo, saca? A gente vai ter que honrar aqueles que morreram vivendo, saca? Sem esquecer a dor, não se trata de passar por cima vivendo. Mas, enfim, o Bloco Bastardo agradece de coração o convite do João, né, o convite também do Me Lembra, e
sigamos, venceremos, companheiros. Venceremos. Então, vamos seguir, vamos seguir. Pelo Me Lembra, muito obrigado por todos vocês. Vamos nessa, que nos vejamos nas ruas sempre e nos botecos também. E tem cachaça aí no final, depois o endereço de cada um. Bom, minha gente, depois da segunda dose, depois que for possível, a gente vai ter que tomar um porre. A gente nem tratou da questão de como é que vai ser o carnaval, mas deixa para lá. Vamos. Ô, Isaac, deixa faz aí o acontecer, segundo, terceiro e quarto encontros aqui. Sim. É isso. Parabéns pelo projeto, viu, Isaac? Muito Obrigado mais uma Parabéns, vez. parabéns. Obrigado pela Parabéns. participação. Vamos nos falando. Um abraço em vocês. Obrigado. Obrigado. Venceremos. Vou lá no grupo depois pedir o endereço de vocês aí para a gente Sim, combinar. pode deixar. Beijo. Vamos falando. Beijão, Um abraço. beijo. Muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. Pra nós. A voz. Bom, esse foi o bate-papo com os blocos, terceiro encontro. Muita emoção no final desse encontro. Mas é isso. Um beijo.